No lançamento de um carro de luxo, a atmosfera sofisticada é abruptamente interrompida quando o CEO, dominado pela raiva, puxa o cachecol de seda de sua esposa grávida, forçando-a a cambalear para trás, sob o olhar incrédulo de todos. Os convidados levantam seus celulares, e o que parecia um mero desentendimento revela um padrão de controle, medo e uma verdade que ele nunca quis expor. No entanto, o CEO escolhe mal quem tenta silenciar. O homem discreto ao fundo, seu tio, o bilionário proprietário da concessionária, observa cada gesto. Quando ele decide intervir, tudo muda, dando início a uma batalha de orgulho, evidências e justiça. A noite de apresentação na Horizon Motors, em Los Angeles, tinha sido planejada por meses. Tudo no evento irradiava perfeição e precisão, desde a suave iluminação dourada que se derramava sobre os pisos de mármore até o quarteto de cordas que tocava perto da entrada. Fileiras de taças de champanhe alinhadas na mesa curva. Uma dúzia de sedãs de luxo, completamente novos, brilhavam sob os holofotes como monumentos à riqueza e à engenharia. Pessoas que viveram a vida inteira em escritórios de canto e coberturas vieram vestidas para a ocasião. Os celulares estavam ativos, as câmeras gravavam, os publicitários rondavam como sombras. E no meio desta cena imaculada, um momento inesperado estava prestes a irromper no centro de cada lente de câmera no salão. Ela havia chegado mais cedo naquela noite com o marido, o CEO que todos reconheciam das revistas de negócios. O casal havia sido fotografado no tapete vermelho do lado de fora. Ela vestia um delicado vestido de seda cor marfim que caía logo abaixo dos joelhos e um blazer bege claro, um traje cuidadosamente escolhido para equilibrar elegância e conforto. Com 4 meses de gravidez, sua barriga tinha apenas uma leve curva. Usava sapatos confortáveis, joias mínimas e um cachecol de seda cor champanhe pastel, amarrado frouxamente no pescoço. Nada extravagante, nada chamativo. Durante a primeira hora, tudo parecia normal. Ela sorriu educadamente, bebeu água com gás e ocasionalmente parou para pousar a mão sobre o estômago sempre que o bebê se agitava. Seu ginecologista obstetra havia lhe dado permissão para comparecer. 4 meses de gravidez significavam que ela podia ficar em pé, caminhar e socializar sem risco, desde que evitasse estresse ou esforço físico. Ela tinha toda a intenção de manter a noite leve e descomplicada, mas as intenções têm pouca defesa contra o ego. Começou baixo. Uma conversa inofensiva com um convidado masculino perto do capô de um novo sedã. Os executivos de vendas se afastaram para lhes dar espaço. O assunto não era mais do que o novo sistema híbrido do carro e o quão silencioso o motor funcionava. Ela riu uma vez, suavemente. Essa risada atingiu o marido do outro lado do salão. Ela não o notou tensionar, nem viu a forma como ele largou o champanhe com demasiada força, ou como 2 executivos se assustaram com o som. Mas a câmera sobre o corredor 3 viu tudo. O sistema de vigilância do salão gravou com um carimbo de data hora visível no canto superior direito. 19:50. Um homem em um terno azul marinho e gravata bordô parou no meio da frase. Sua mandíbula se apertou. Sua esposa não havia feito nada de errado. No entanto, seu orgulho distorceu a cena em um insulto. Ele atravessou o salão com passos curtos. O casal, no meio da conversa, notou primeiro a súbita queda na temperatura. O CEO pousou uma mão no cotovelo da esposa, firme e possessivo, e disse com um sorriso forçado: "Precisamos conversar. Agora." Ela piscou confusa. "Estou no meio de uma conversa. Dê-me um minuto."
As pessoas ao redor ficaram estranhamente em silêncio. Quando um homem poderoso muda de tom, todos percebem. Você pode terminar depois, ele sussurrou, baixo o suficiente para que apenas ela e as câmeras mais próximas ouvissem. Venha comigo. Seus dedos apertaram. Não o suficiente para machucar, o suficiente para avisar. Ela soltou o braço com uma calma e firmeza que vinha menos de coragem e mais de estar cansada do mesmo padrão privado se repetindo. Por favor, pare. Podemos conversar em casa. Essa resposta o ofendeu mais do que qualquer insulto poderia. Vários convidados trocaram olhares incertos. Uma mulher tocou sutilmente o telefone para começar a gravar. Outra se moveu para garantir que a câmera de parede mais próxima tivesse uma linha de visão clara. O CEO se aproximou. Perto demais. Você está me envergonhando. Ela expirou lentamente. Você está fazendo isso consigo mesmo. Ele olhou rapidamente para a multidão e baixou a voz novamente. Sobre o que você estava falando com ele? Um carro, ela disse. A mesma coisa que todos aqui estão falando. Você estava rindo? É uma conversa trivial. Isso é normal. Não para uma mulher casada que sabe como esta noite afeta minha reputação. Ela finalmente o encarou de frente. Seu pulso estava estável, mas seus ombros se enrijeceram. Estresse não era bom para a gravidez. Ela sabia disso. Seu médico havia avisado que essas conversas deveriam ser evitadas sempre que possível. Mas não havia como evitar esta. Não com dezenas de olhos observando. Não com o temperamento dele já fervendo. Você está sendo irracional, ela disse suavemente. Este é um evento público. Nada aconteceu. Suas narinas se dilataram. Não se atreva a me fazer parecer um tolo na frente da minha própria indústria. A única pessoa que está te fazendo parecer um tolo é você. Um burburinho se espalhou entre os convidados. O rosto do CEO ficou vermelho vivo. As câmeras se reposicionaram. Até mesmo as luzes de chão automatizadas do salão pareceram intensificar-se ao redor deles. Ele deu um passo em direção a ela, invadindo seu espaço pessoal. Abaixe a voz. Eu não a levantei, ela respondeu. Você está fazendo uma cena. Estou parada, ela disse, seu tom calmo, mas inflexível. E em um momento de frustração, coragem e exaustão por meses sendo controlada a portas fechadas, ela disse a frase que detonaria completamente sua compostura. Você realmente tem tanto medo de que eu converse com outra pessoa? Ou é que te aterroriza que eles possam descobrir o quão mal você me trata? Por uma fração de segundo, o mundo parou de girar. Sem música, sem tagarelice, sem movimento. Apenas o suave zumbido do carro elétrico ao lado deles e o som de 3 câmeras ajustando o foco. A expressão do CEO mudou de raiva para pânico e para fúria. A humilhação é um potente acelerador, e a humilhação na frente de estranhos poderosos é explosiva. Antes que ela pudesse recuar, sua mão disparou. Ele agarrou o cachecol de seda de seu pescoço e puxou-o para trás, tirando seu corpo do equilíbrio. O cachecol apertou por um momento. Sua respiração falhou. Um pé escorregou no chão de mármore. Um homem mais próximo deles gritou: "Ei, pare!" Os telefones foram levantados. Uma câmera de segurança piscou em vermelho. Ela se segurou no paralama antes de cair. E dezenas de testemunhas congelaram em choque atordoado, enquanto o momento era gravado para sempre como prova. Por um segundo inteiro, após ele puxar o cachecol, todo o salão de exposições pareceu perder a capacidade de respirar. Os convidados ficaram paralisados. A suave iluminação dourada, antes acolhedora e festiva, agora iluminava algo frio e inequivocamente errado. Seu corpo havia se inclinado para trás quando ele puxou. Uma mão instintiva, apertada contra a aleta do sedã de luxo, havia evitado uma queda.
No entanto, seu equilíbrio ainda estava instável. O cachecol de seda, antes amarrado frouxamente para seu conforto, agora estava torcido e esticado ao redor de seu pescoço. Uma leve vermelhidão marcava a pele sob ele. Ela levantou uma mão trêmula para ajustar o cachecol e acalmar a respiração. 4 meses de gravidez significavam que os ligamentos de seu corpo estavam mais flexíveis. O risco de perder o equilíbrio era maior. Um puxão repentino como aquele poderia tê-la feito cair bruscamente no chão se ela não tivesse se segurado. Seu médico havia avisado no início da gravidez para evitar estresse repentino, impactos físicos e situações em que pudesse escorregar. O aviso ecoou em sua mente com clareza arrepiante. Seu pulso acelerou, seu peito apertou, não por falta de ar, mas pela adrenalina. Ao redor dela, a atmosfera mudou de uma celebração elegante para um silêncio constrangedor. Os convidados, que segundos antes estavam bebendo champanhe, agora olhavam fixamente, sem saber se falavam, se moviam, se intervinham ou se fingiam que nada havia acontecido. Cada pessoa na sala, de repente, percebeu as câmeras no teto e o fato de que nenhuma delas estava se afastando. Alguém sussurrou: "Ele realmente acabou de fazer isso?" Outra voz murmurou: "A câmera gravou tudo." O CEO, percebendo que os olhos estavam fixos nele, tentou recompor sua expressão em algo que se assemelhasse à preocupação. Ele se aproximou da esposa com uma doçura forçada, sua voz um sussurro tenso. "Por que você diria algo assim na frente das pessoas? Você está exagerando?" Ela deu um passo para trás instintivamente. O movimento foi pequeno, mas suficiente para alargar o espaço entre eles, suficiente para comunicar o que as palavras não podiam. "Eu preciso de um momento", ela disse suavemente. Embora seu tom fosse calmo, ela sentia a garganta apertada. Ela colocou uma mão tranquilizadora logo acima do abdômen. O bebê estava bem, sem dor, sem cãibras, apenas tensão. Seu ginecologista obstetra havia explicado que os hormônios do estresse podiam disparar rapidamente durante a gravidez e que ela precisava regular a respiração. Ela fez uma inalação lenta pelo nariz, uma expiração lenta. Uma convidada se aproximou cautelosamente. Ela vestia um vestido de noite formal preto e um crachá de identificação que a credenciava como parte do comitê de arrecadação de fundos. "Você está bem?" ela perguntou, com voz baixa, mas atenciosa. "Precisa se sentar?" "Parece um pouco abalada." A mulher assentiu agradecida. "Sim, eu só preciso de um assento." Outro convidado, um homem de cerca de 60 anos, moveu uma cadeira acolchoada de um lado do salão de exposições. "Por favor, sente-se, tome o seu tempo." Ele falou suavemente, como se estivesse se aproximando de um cervo em um lago congelado. Quando ela se sentou na cadeira, seu vestido caiu ordenadamente ao redor dos joelhos. Seu blazer moveu-se ligeiramente, revelando o suave abaulamento de sua barriga de 4 meses. Vários convidados notaram isso pela primeira vez, e suas expressões se sombrearam. Alguns suspiros se espalharam silenciosamente pela sala. A ideia de uma mulher grávida ser puxada para trás, mesmo que brevemente, pareceu pior do que qualquer coisa que eles haviam percebido inicialmente. Uma mulher perto do bar sussurrou: "Ela está grávida. Isso torna tudo ainda mais sério." O marido levantou uma mão, como se tentasse acalmar a multidão. "Todo mundo está entendendo mal. Eu não estava machucando ela. O cachecol enganchou. Ela tropeçou. Por favor, parem de exagerar." Sua explicação não combinava com o que as câmeras haviam capturado, nem combinava com o que metade dos convidados havia visto com os próprios olhos. A sutil mudança na multidão era inconfundível. As pessoas não estavam apenas desconfortáveis,
Estavam avaliando, julgando, e enquanto o CEO examinava a sala, ele sentiu isso. Sua máscara de confiança escorregou. Um funcionário do salão de exposições com um blazer preto impecável se aproximou do casal cautelosamente. Senhora, a senhora gostaria de um pouco de água? Temos uma sala silenciosa nos fundos, se preferir privacidade. O marido interrompeu antes que ela pudesse responder. Ela está bem. Estamos de saída. O funcionário hesitou. Senhor, com todo o respeito, ela não parece estar bem. Se ela está grávida, precisamos garantir que não esteja tonta ou sentindo algum sintoma. Também podemos documentar o que aconteceu por segurança. Nossas câmeras de segurança estavam gravando. Os olhos do CEO endureceram. Isso é desnecessário. Mas a multidão não estava mais respondendo a ele. Suas expressões variavam de descrença a repulsa. Alguns seguravam seus telefones com as telas ainda acesas, como se estivessem prontos para reproduzir a gravação. Outros sutilmente se posicionaram entre ele e a esposa, sem confrontá-lo abertamente ainda. Um homem em um terno cinza sob medida deu um passo à frente. Ele parecia ter seus 40 e poucos anos, com a postura calma, mas assertiva de alguém acostumado à liderança. Senhor, afaste-se e dê espaço a ela. Ele falou com firmeza, mas sem hostilidade. Ela precisa se sentar, precisa de tempo para respirar e precisa ser examinada por profissionais médicos. Eu costumava trabalhar em resposta a emergências. Mesmo uma leve tensão pode causar problemas durante a gravidez. O rosto do CEO se contraiu. Você não sabe do que está falando. Na verdade, sei. A tensão se tornou tão densa que podia ser sentida no ar. Até mesmo o quarteto na entrada permaneceu imóvel com seus instrumentos no meio da música, sem saber se devia continuar tocando. Sua esposa tentou se levantar novamente, querendo evitar que as coisas piorassem. Seus joelhos estavam ligeiramente fracos. Os hormônios da gravidez frequentemente causavam uma leve tontura em situações estressantes, e ela conhecia os sinais. Ela parou, agarrou-se ao braço da cadeira e se estabilizou antes de se levantar. Eu só quero ir para um lugar tranquilo, ela sussurrou. Você vai para onde eu mandar. Seu marido disparou. Vários convidados reagiram visivelmente a essa frase. Uma mulher perto do corredor esquerdo inalou bruscamente. Um homem balançou a cabeça. Duas mulheres mais jovens trocaram olhares de descrença. O funcionário que ofereceu água antes deu um passo mais perto e se dirigiu diretamente à esposa, não ao CEO. Senhora, temos uma sala privada nos fundos. É silenciosa e confortável. Se desejar, posso acompanhá-la. Ouvir alguém falar diretamente com ela, em vez de ao redor dela, deu-lhe uma sensação de aterramento. Ela assentiu novamente. Sim, por favor. Foi a faísca final necessária para a segunda onda de choque. Os convidados viram o funcionário oferecer-lhe o braço. Eles viram como ela aceitou. Eles viram o marido tensionar, como se o mundo tivesse se inclinado. E observaram, prendendo a respiração coletivamente, como ela se deixou ser levada. Atrás dela, os sussurros começaram a se elevar como o vento através da grama alta. Isso não foi um acidente. As câmeras pegaram tudo. Ela precisa de ajuda. E em algum lugar, no canto mais distante do salão de exposições, a porta do escritório particular abriu com um clique. Uma presença estava prestes a surgir que mudaria toda a direção da noite. A sala privada ficava atrás de uma porta de vidro fosco, perto da parte de trás do salão de exposições. Foi projetada para clientes VIP que queriam privacidade enquanto negociavam compras de veículos de alto valor. Naquela noite, abrigava um tipo muito diferente de negociação. A negociação entre choque e negação.
entre a verdade e a tentativa desesperada de escondê-la. Quando o funcionário a guiou pela soleira, o murmúrio de vozes do salão de exposições de repente se desvaneceu. A porta se fechou com um clique abafado que soou mais alto no silêncio repentino. Ela se deixou cair suavemente no sofá de couro, colocando uma mão sobre o estômago como um reflexo de ancoragem. Sua respiração permaneceu superficial por vários segundos. O estresse na gravidez podia elevar rapidamente os níveis de cortisol. Seu médico havia explicado que não prejudicava o bebê se fosse gerenciado prontamente, mas o esforço prolongado nunca era ideal. Ela se concentrou em inalações constantes e expirações lentas para acalmar seu sistema nervoso. O funcionário se ajoelhou ao lado da pequena geladeira no canto e lhe ofereceu uma garrafa de água fria. "Leve o seu tempo", ele disse suavemente. "Apenas respire. Se sentir tontura ou se algo doer, por favor, me diga. Podemos chamar os paramédicos." Ela assentiu, mas não bebeu imediatamente. Sua garganta estava apertada, não pelo puxão anterior, mas pelo peso de tudo o que estava processando. Seu cachecol ainda estava torcido ao redor do pescoço. Ela esticou-se e o afrouxou, deixando o tecido macio cair ao redor dos ombros. Seus dedos roçaram a área onde a pele estava quente, sem inchaço, sem dor severa, apenas sensibilidade. Uma enfermeira verificaria isso mais tarde. Por enquanto, ela só queria ar. Fora da porta de vidro, a tensão no salão de exposições condensou-se em um silêncio espesso. Ninguém havia voltado a beber. Ninguém havia continuado a discutir os carros. Os convidados estavam parados em grupos, sussurrando ou trocando olhares que continham uma mistura de choque, julgamento e apreensão. O CEO permaneceu rígido, a mandíbula apertada, examinando a sala em busca de uma narrativa que pudesse controlar. Mas narrativas são coisas poderosas. Uma vez que as testemunhas começam a moldá-las, elas não cedem facilmente sob pressão. Uma das convidadas mais velhas, uma mulher em um vestido prateado, sussurrou para o marido: "Eu nunca vi nada parecido." Outro homem balançou a cabeça lentamente. Foi deliberado. Ele puxou, ela escorregou. Isso não é um mal-entendido. Um pequeno grupo de convidados se moveu para o lado para reproduzir um clipe gravado no telefone de alguém. Suas expressões se sombrearam ainda mais. Um deles murmurou. Ele a agarrou pelo cachecol. Isso poderia tê-la feito cair. "Ela está grávida, pelo amor de Deus." A filmagem mostrava exatamente isso. Ângulo claro, boa iluminação. O carimbo de data, hora, brilhava no canto. 19:42. O CEO tentou se aproximar da porta do salão, mas dois funcionários discretamente se colocaram no caminho. Eles não o tocaram, apenas se posicionaram com uma autoridade silenciosa, uma mensagem tácita de que ele não deveria se intrometer. "Eu preciso falar com minha esposa. Isso é ridículo. Afastem-se." Um funcionário respondeu calmamente: "Senhor, ela pediu um pouco de espaço. Ela está sendo monitorada pela segurança. O senhor pode esperar. Vocês não têm o direito de me manter longe dela." Ele disparou. O funcionário manteve a voz calma. "Senhor, não estamos impedindo a comunicação. Estamos garantindo que ela esteja segura. Existem protocolos legais quando uma convidada grávida está envolvida em um incidente angustiante em propriedade privada. Também temos que preservar a evidência em vídeo." Ele fez uma breve pausa e então acrescentou: "A segurança chegará em breve." O CEO parecia ter levado um tapa. Seus olhos se estreitaram. "Isso é inacreditável. Eu sou o marido dela." Vários convidados próximos ouviram a troca de palavras e se viraram para ele. Suas expressões diziam o que nenhum deles ousava expressar em voz alta. Marido ou não, as câmeras não se importavam. A lei não se importava.
As testemunhas não se importavam com títulos. Eles se importavam com o que viam. Dentro do salão, ela fechou os olhos por um momento. Sua mente reproduziu a cena novamente. O brilho nos olhos dele, o puxão brusco, os suspiros, a súbita inclinação de seu corpo, sua mão encontrando o paralama bem a tempo. As dezenas de telefones se levantando como um reflexo sincronizado. Uma batida suave soou na porta. O funcionário olhou para trás. "É o subgerente", ele disse. Ele trouxe um kit de primeiros socorros e um formulário para documentar o que havia acontecido. "É procedimento padrão." Procedimento padrão. Palavras que pareciam protetoras e surreais. Ela limpou a garganta. "Deixe-o entrar." O subgerente entrou em silêncio. Ele tinha cerca de 50 anos, com olhos gentis e um comportamento calmo que a lembrava de trabalhadores de saúde experientes. Ele colocou o pequeno kit na mesa de centro e se agachou perto dela com uma distância respeitosa. "Senhora, estou aqui para ajudar. Quero garantir que sua respiração esteja estável e que você não sinta dor ao virar a cabeça. A vermelhidão pode desaparecer em 1 hora, mas se sentir tontura ou náusea, precisamos chamar os paramédicos imediatamente." Seu tom era clínico sem ser frio, o tipo de voz que fazia as pessoas confiarem nele. "Sinto-me chocada", ela admitiu, "mas não ferida, apenas oprimida. Isso é normal", ele disse suavemente. "A adrenalina faz isso, e com a gravidez, o estresse emocional pode parecer mais forte. Você está fazendo a coisa certa ao se sentar." Ele mediu seu pulso com a permissão dela. Estava elevado, mas não perigosamente. Seus pulmões soavam claros. Não havia sinais de restrição das vias aéreas. Fisicamente, ela estava bem por enquanto. "Você se saiu bem", ele disse. "Se precisar descansar aqui por mais tempo, está perfeitamente bem." Ela se sentiu aliviada. Através do vidro fosco, ela podia ver silhuetas borradas do outro lado. O contorno do CEO apareceu por um momento, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Então, outra figura se aproximou dele, mais alta, mais velha, ombros quadrados com autoridade tranquila. O CEO parou de andar assim que a figura o alcançou. O funcionário dentro do salão ficou ligeiramente rígido. Ele reconheceu aquela silhueta. "Aquele é o dono", ele disse. Seu coração deu um pulo. Ela se lembrava dele de eventos anteriores. Um homem que raramente socializava, raramente falava, raramente aparecia em público. No entanto, naquela noite, ele estava ali. E ele havia ouvido o suficiente. O CEO abriu a boca como se fosse se defender. O dono não disse uma palavra no início. Ele apenas o encarou. Tempo suficiente e com a intensidade suficiente para drenar cada grama de confiança da postura do CEO. Os convidados próximos perceberam a mudança. As conversas pararam. O silêncio se aprofundou. Não tenso, não caótico. Algo completamente diferente. Era o silêncio que precede as consequências. O vidro fosco da porta do salão abafava o mundo exterior, mas não conseguia silenciar a tensão crescente. As vozes ficaram mais tensas, mais baixas, mais controladas. A silhueta do proprietário permaneceu fixa na frente do CEO, como uma montanha bloqueando uma tempestade que finalmente havia ficado sem espaço para se mover. Do outro lado, ela estava sentada com as mãos cruzadas no colo, respirando regularmente. O subgerente mantinha uma distância discreta, com sua prancheta pronta. Seu pulso havia diminuído para um nível gerenciável. A vermelhidão ao redor de seu pescoço não havia piorado, e ela não sentia tontura ou náusea. O bebê parecia calmo. Todos os sinais apontavam para estresse, mais do que dano físico. Ainda assim, o subgerente recomendou uma avaliação médica assim que ela saísse do local.
Mesmo incidentes menores podem ter efeitos retardados durante a gravidez. A senhora deve ser examinada por precaução, ele disse. Ela assentiu. Ela já sabia. Outra batida suave soou na porta do salão. O funcionário a abriu ligeiramente. Um oficial de segurança entrou com um pequeno tablet digital pressionado contra o peito. Ele usava um uniforme sob medida, do tipo projetado para se integrar em ambientes de luxo. Sua expressão era firme, mas serena. Senhora, disse o oficial, dirigindo-se a ela diretamente, eu preciso confirmar que a senhora esteve envolvida em um incidente perto do veículo de exibição principal. Temos gravações que mostram uma altercação física. Quero assegurar-lhe que a senhora não é obrigada a responder a perguntas neste momento. Meu propósito é verificar se a senhora está segura e preservar a evidência. O subgerente assentiu em concordância. Começamos a documentar tudo. Protocolo padrão. Ela se endireitou ligeiramente. Estou bem, só preciso de um momento. Sua voz vacilou apenas ligeiramente, o que impressionou o oficial de segurança. A maioria das pessoas em seu estado estaria chorando ou tremendo incontrolavelmente. Ele baixou o tablet para que ela não pudesse ver a miniatura do vídeo pausado exibido na tela. Ele queria evitar angustiá-la. Se a senhora consentir, faremos 3 cópias das gravações, ele disse. Uma para registros internos, uma para as autoridades, se necessário, e uma segura no sistema do nosso departamento jurídico. Não divulgaremos nada publicamente sem sua permissão por escrito. A menção às autoridades fez sua garganta apertar novamente. Ela inalou lentamente. O que acontece agora? Ela perguntou. Isso depende da senhora, respondeu o oficial. Não podemos tomar decisões pela senhora, mas podemos documentar, apoiar e protegê-la. A fita é clara. A ação foi deliberada. Houve testemunhas. Legalmente, isso se qualifica como possível agressão doméstica. O fato de a senhora estar grávida aciona considerações de proteção adicionais. As palavras atingiram com alívio e peso. Ela havia tentado por meses gerenciar tudo em particular. Naquela noite, a privacidade havia sido despedaçada na frente de estranhos, câmeras e pisos de mármore polido. Fora, o salão de exposições havia se transformado em uma espécie de paralisia controlada. Os convidados estavam agrupados em pequenos círculos. Seus murmúrios eram respeitosos, mas inconfundivelmente críticos. Ninguém estava dando desculpas para o CEO. Ninguém estava tentando borrar a linha do que viram. Em ambientes cheios de gente poderosa, o silêncio podia ser mais condenatório do que gritos. O proprietário permaneceu em silêncio por quase 1 minuto inteiro, enquanto o CEO tentava resgatar uma narrativa. Foi um acidente. Ela escorregou. As pessoas entenderam mal. Sua voz falhou ligeiramente. Eu estava tentando guiá-la para se afastar, porque ela parecia cansada. A resposta do proprietário foi baixa, ponderada e cortante em sua contenção. Guiar não se parece com o que eu vi. O CEO levou uma mão à testa. Você não viu tudo. Foi um mal-entendido. Visitantes próximos viraram a cabeça. Um homem na casa dos 50 falou em voz baixa para a esposa. Não é assim que mal-entendidos parecem. Eu vi tudo. Outro disse. A câmera gravou tudo. Ele não pode se esquivar disso com palavras. E ainda assim o proprietário não disse nada. Seu silêncio ficou mais pesado a cada momento que passava, como a gravidade colocando a verdade em seu lugar. Dentro do salão, o subgerente se afastou enquanto o oficial de segurança tocava algo em seu tablet. Senhora, a senhora tem o direito de solicitar as autoridades agora. A senhora também tem o direito de esperar até receber alta médica. Muitas clientes grávidas preferem ver um médico primeiro. Ela considerou isso. O que o senhor recomenda?
Ela perguntou em voz baixa. A resposta do oficial foi factual e sem pressão. O caminho mais seguro clinicamente é visitar um hospital esta noite. O caminho mais seguro legalmente é documentar o que aconteceu imediatamente. A senhora pode fazer as duas coisas. Não precisa confrontar ninguém, nem fazer uma declaração agora. A clareza ajudou. Sua respiração estabilizou ainda mais. Outra batida os interrompeu. O funcionário abriu a porta mais amplamente desta vez. O próprio proprietário estava lá. Ele não cruzou a soleira. Em vez disso, ele se dirigiu a ela com um respeito suave, que contrastava completamente com o tom duro que ele havia usado com o CEO. "Você está bem, querida?" ele perguntou. Sua voz carregava uma autoridade tranquila, mas também um afeto inconfundível. Seus olhos suavizaram. "Estou bem, só chocada." "Eu vi o suficiente", ele disse. "Você está segura aqui e não vai a lugar nenhum até que uma equipe médica a examine. Minha equipe já está providenciando isso." Ela assentiu novamente. A gentileza a pegou de surpresa. Um alívio brotou em seu peito. Então o proprietário acrescentou: "Você o quer por perto agora?" A pergunta era simples, mas carregava o peso da proteção, da legalidade e da escolha pessoal. Ela balançou a cabeça uma vez. O proprietário olhou para o oficial de segurança. Então ele não se aproximará dela. Isso resolveu não pela força, mas pela política, pela autoridade e pela clara responsabilidade que os proprietários tinham sob a lei da Califórnia, uma vez que um incidente ocorria no local. No momento em que a evidência em vídeo se tornou oficial, a situação não pertencia mais ao temperamento do CEO. Pertencia ao procedimento. O proprietário recuou da porta. "Uma equipe médica está a caminho e você não tem nada com que se preocupar esta noite." Atrás dele, o CEO olhava com descrença atordoada. O equilíbrio de poder havia mudado, não com gritos, mas com testemunhas, filmagens e a presença silenciosa de um homem que entendia exatamente o que a justiça exigia. Era o começo de consequências que ele não podia mais evitar. A porta do salão privado permaneceu parcialmente aberta depois que o proprietário voltou para o salão de exposições principal. Ele não a fechou completamente. Ele queria que ela visse que ele estava lá, perto o suficiente para intervir, mas sem rondar. O murmúrio difuso de vozes do lado de fora ficou mais nítido à medida que as tensões fervilhavam na sala, subindo e descendo como pequenas rajadas de vento. O CEO permaneceu rígido perto do centro do salão, com as mãos cerradas ao lado do corpo. Sua expressão mudava a cada poucos segundos. Raiva, confusão, defensividade. Depois um breve lampejo de medo. O medo retornava cada vez que ele vislumbrava o proprietário falando em voz baixa, com a segurança ou com o pessoal. Um homem como ele entendia a hierarquia, e naquela noite a hierarquia não estava mais a seu favor. O proprietário, um homem que normalmente permanecia invisível no pano de fundo de seu próprio império, de repente se tornara um ponto focal. Ele se movia com uma autoridade tranquila que fazia a sala se realinhar ao seu redor. Não era barulhenta ou agressiva. Era o tipo de autoridade que vinha de décadas de tomar decisões que haviam moldado indústrias inteiras. As pessoas se afastavam quando ele caminhava. Os funcionários se endireitavam. Os convidados baixavam a voz. E o CEO, que havia construído sua reputação intimidando em salas de reunião, agora parecia um homem cuja máscara não servia mais. Dentro do salão, ela bebeu a água que o funcionário havia lhe dado. Suas mãos ainda tremiam ligeiramente, mas o tremor físico havia diminuído. O subgerente continuou anotando os detalhes que ela lembrava. Ele não a apressou. Seu tom permaneceu paciente. "Apenas descreva o que se sentir confortável em compartilhar", ele disse. "Isso é para sua proteção.
Ele agarrou o cachecol e puxou. Eu perdi o equilíbrio. Eu me segurei no carro. Caso contrário, eu poderia ter caído. Depois de uma pausa, ela acrescentou: Estou grávida de 4 meses. Eu não posso cair. O subgerente assentiu. Essa é uma informação importante para o relatório. Outra batida suave, e a porta se abriu novamente. Desta vez, uma paramédica uniformizada entrou, acompanhada por um segundo membro da equipe. O proprietário havia se movido rapidamente. A paramédica se apresentou, largou sua bolsa e começou a avaliação pré-natal padrão. Ela verificou o pulso, a pressão arterial, os reflexos e a mobilidade do pescoço. Ela perguntou se havia dor abdominal, sangramento, tontura ou visão turva. Sem dor abdominal, ela disse, apenas estresse. Seus sinais vitais parecem estáveis, disse a paramédica. Sua pressão arterial está um pouco elevada, mas isso é normal após um choque de adrenalina. Não vejo evidência de um evento perigoso. No entanto, recomendo que visite o hospital para um check-up completo, incluindo monitoramento fetal. 4 meses é cedo o suficiente para que o bebê tenha espaço para se mover com segurança, mas o estresse ainda pode afetá-la fisicamente. Ela assentiu. Eu entendo. Já providenciamos o transporte, disse o proprietário da porta. Ele havia retornado tão silenciosamente que ninguém no salão se assustou. Não é uma ambulância, um veículo privado com 2 paramédicos a bordo. Você será tratada com respeito. Ela sentiu seus olhos arderem por uma emoção inesperada. Obrigada. O proprietário entrou agora, com uma postura mais suave do que antes. Ele se sentou na cadeira na frente dela, deixando espaço. Você é família, ele disse. Você não está sozinha. As palavras a tranquilizaram mais do que qualquer coisa que os paramédicos ou o pessoal haviam dito. Ela carregara grande parte do casamento sobre os próprios ombros, muitas vezes acreditando que não tinha ninguém para quem pudesse ligar. No entanto, aqui estava um homem que dirigia uma rede de concessionárias de luxo em 3 estados, rebaixando-se para sentar em seu nível, não como um homem de negócios, mas como seu tio. Ele esperou um momento, então continuou. Eu vi o suficiente esta noite para entender que isso não foi um incidente isolado. Eu te conheço desde criança. Você não treme assim a menos que tenha carregado medo consigo por muito tempo. Sua garganta apertou. Ela não negou. No salão de exposições externo, o CEO finalmente levantou a voz. Isso é um absurdo. Eu sou o marido dela. Vocês não têm o direito de interferir. As pessoas se viraram novamente. Alguns convidados com formação jurídica trocaram olhares. O proprietário voltou em direção a ele com passos controlados. De acordo com a lei da Califórnia, ele disse em voz baixa: no momento em que um incidente envolve potencial dano a uma mulher grávida, especialmente em propriedade privada, sou obrigado a garantir sua segurança. Se ela solicitar espaço, ela recebe. Se ela estiver angustiada, ela recebe atenção médica. E se ela for ferida, mesmo que levemente, a evidência é preservada. O CEO gaguejou. Isso é um mal-entendido. As câmeras discordam de você, respondeu o proprietário. Ele gesticulou para o oficial de segurança, que levantou o tablet ligeiramente como confirmação. Uma captura de tela foi visível, mas não clara o suficiente para a multidão ver os detalhes. Clara o suficiente para o CEO reconhecer o momento capturado no frame congelado. Seu rosto perdeu a cor. O proprietário não levantou a voz. Você colocou as mãos em minha sobrinha, em meu salão de exposições, na frente dos meus convidados. E você pensa que pode ditar o que acontece a seguir? A palavra sobrinha se espalhou pelo salão. As pessoas se deram conta do relacionamento. Tudo mudou novamente. O que havia sido uma cena preocupante agora carregava implicações mais profundas.
Não apenas o CEO havia agido violentamente. Ele havia agido violentamente em relação a um membro da família do homem que era dono do prédio, da marca e do espaço ao redor deles. O CEO tentou pela última vez reivindicar o controle. Ela precisa falar comigo. Isso é entre nós. O dono deu um sorriso pequeno e frio. Não é mais. Ele se virou para o oficial de segurança. Ele deve permanecer aqui até a chegada da polícia. Não permitam que ele se aproxime do salão. A respiração dela falhou com as palavras "a polícia". Ela ainda não havia decidido se apresentaria queixa, mas o dono entendeu algo que ela não entendia. Uma vez que um incidente como este acontecia em público, com vídeo, testemunhas e envolvimento médico, não era simplesmente pessoal, era processual. O dono voltou para o salão e falou suavemente novamente. Seu transporte está pronto. Você irá para o hospital. Eu seguirei em um carro separado. Ela sentiu algo que não sentia há meses. Segurança. Quando ela se levantou para sair, o paramédico ofereceu-lhe o braço e ela aceitou. Enquanto caminhavam pela multidão, os convidados se afastaram respeitosamente. Ninguém olhou para ela com pena. Olharam para ela com uma solidariedade calma e resoluta. Atrás deles, o CEO permaneceu congelado, cercado por segurança, lentes de câmera e as consequências que ele nunca esperou enfrentar. E pela primeira vez em muito tempo, ela não olhou para trás. O transporte médico particular providenciado pelo dono chegou em questão de minutos. Não era uma ambulância com sirenes ou luzes piscantes. Era um SUV preto discreto, equipado com equipamento de monitoramento básico e tripulado por 2 paramédicos licenciados. Isso lhe permitiu sair do salão de exposições sem chamar mais atenção, enquanto garantia que ela receberia supervisão médica durante a viagem. A paramédica que a havia avaliado dentro do salão caminhou ao lado dela enquanto saíam. Respirações lentas, ela lembrou suavemente. Queremos manter seu nível de estresse baixo. Seus sinais vitais estão estáveis, mas a adrenalina às vezes dispara novamente assim que o movimento começa. Ela assentiu. Ela se sentia firme o suficiente para caminhar, mas o cobertor de tensão não havia se dissipado completamente de seu peito. O dono a seguiu de perto, dando-lhe espaço, mas deixando claro que ela não estava saindo sozinha. Do lado de fora, uma brisa suave da noite roçou seu rosto. A área de estacionamento estava iluminada pelo brilho branco das luzes superiores, revelando fileiras de carros impecavelmente detalhados. O contraste entre o exterior imaculado e o momento fraturado dentro do salão de exposições parecia surreal. Ao se aproximar do SUV, vários convidados saíram discretamente atrás deles, não para se intrometer, mas para confirmar que ela estava sendo guiada em segurança. A solidariedade era tácita, mas inconfundível. Pouco antes de entrar no veículo, ela olhou para trás. A fachada de vidro do salão de exposições refletia o interior como um palco. Através da transparência, ela viu o marido ainda cercado por segurança e pelo dono. Ele parecia frenético. A visão não lhe trouxe satisfação ou triunfo, apenas exaustão. Ela se virou e entrou no veículo. A paramédica sentou-se ao lado dela e apertou o cinto frouxamente em seu colo, colocado baixo para evitar pressão abdominal. Levará cerca de 15 minutos para chegarmos ao hospital, ela disse. Monitoraremos seus sinais vitais durante todo o trajeto. O SUV partiu suavemente. Enquanto dirigiam pelas ruas bem iluminadas de Los Angeles, a energia da cidade parecia estranhamente distante. Outdoors, palmeiras e faróis de carros passando se desdobraram em uma suave torrente de imagens que mal se registraram em sua mente. Ela colocou a mão de volta sobre o ventre. O bebê parecia calmo, sem contrações, sem dor, apenas o fraco ritmo de sua própria respiração e a pressão fria do assento em suas costas.
A paramédica verificou seu pulso novamente. Ainda elevado, mas estável, ela disse. Sentiu algum desconforto abdominal, de qualquer forma? Não, ela respondeu. Apenas choque. Isso é completamente normal após um evento estressante, disse a paramédica suavemente. Seu corpo está respondendo exatamente como esperaríamos, especialmente aos 4 meses. Você está fazendo tudo certo. Pela primeira vez desde o confronto, ela sentiu seus ombros cair em uma fração. Ela fechou os olhos e respirou lentamente. As luzes da cidade continuaram a deslizar pelas janelas em padrões mutáveis. No hospital, o processo de check-in avançou rapidamente, assim que a equipe de recepção soube que uma mulher grávida envolvida em um incidente físico estava chegando sob observação médica. Em minutos, ela foi acompanhada a uma tranquila sala de exames na ala de obstetrícia. Uma enfermeira colocou um Doppler fetal em seu abdômen. O batimento cardíaco constante e rápido encheu o espaço com um som que a envolveu como água morna. O alívio veio com uma onda tão forte que quase a deixou tonta. A ginecologista obstetra de plantão chegou momentos depois. Ela revisou as anotações da paramédica e realizou um exame completo. Pressão arterial, reflexos, palpação abdominal, sensibilidade no pescoço, estado mental. Ela fez uma série de perguntas destinadas a detectar sintomas de trauma tardio. Tudo apontava para a estabilidade física. O tom da médica permaneceu caloroso, mas preciso. Não há sinais de dano imediato para você ou para o bebê, ela disse. Seus sinais vitais estão dentro da faixa aceitável para alguém que experimentou estresse agudo. Sua gravidez parece intacta. No entanto, quero que descanse pelas próximas 24 horas. Evite tensão emocional, se possível. O último comentário quase a fez rir, exceto que nada na situação era humorístico. A médica continuou. Eu também tenho que lhe explicar algo. Como houve uma altercação física e você está grávida, a lei estadual nos exige documentar o incidente. Isso não é uma acusação contra ninguém. É uma medida de segurança para você e seu bebê. Isso também significa que você será contatada pelas autoridades, provavelmente hoje à noite ou amanhã. Ela inalou lentamente. Eu entendo. Você pode decidir o quanto ou o quão pouco quer compartilhar, disse a médica. Seu bem-estar emocional também faz parte deste processo. Quando a médica saiu, o dono entrou na sala. Ele esperou até que a cortina voltasse ao seu lugar antes de falar. Você está bem? Ela enxugou o canto de um olho. Sim, o bebê está bem. Ele exalou tão profundamente que o som quase quebrou sua habitual compostura. Bom, isso é a única coisa que importa agora. A presença dele encheu a pequena sala com um tipo de força tranquila que ela não sentia em sua própria casa há muito tempo. Ele se ajeitou na cadeira ao lado dela, dobrando as mãos sobre o joelho. Ela olhou para ele com curiosidade. Você estava tão calmo lá fora, com ele. Aprendi há muito tempo, ele disse, que gritar torna os homens fracos mais barulhentos. O silêncio os torna menores. Ele engoliu em seco. Ele tentará distorcer a história. Eu sei, ele respondeu. Mas manipulação é inútil quando há testemunhas, vídeo, relatórios médicos e você pedindo espaço. Isso não é algo que ele possa evitar com palavras. Ela olhou para as mãos. Eu estou com medo. Isso significa que você é humana, ele disse suavemente. Mas você não está sozinha. Eu ficarei com você em cada passo. E não importa o que ele diga, você tem a verdade e a lei do seu lado. Uma enfermeira retornou brevemente para ajustar um monitor. Quando ela saiu novamente, o dono se inclinou ligeiramente para a frente. Eu preciso saber de algo. Esta noite foi a primeira vez que ele fez algo assim? Sua respiração parou. Ela olhou para a parede, a cortina, suas mãos. Ela não respondeu. Ela não precisava.
O dono assentiu. Eu suspeitava. Ele se levantou. Você deve descansar. Eu vou sair para fazer algumas ligações. Ele não a alcançará esta noite, nem em nenhuma outra noite sem sua permissão. Ela o viu sair e percebeu algo importante. Seu casamento tinha sido mantido unido pelo medo e pelo silêncio. Naquela noite, o silêncio havia escolhido um lado diferente. O mundo fora do quarto do hospital já estava mudando. As testemunhas estavam falando. A equipe estava documentando. As gravações estavam sendo asseguradas. Um processo legal estava se desenrolando, estivesse ela pronta ou não. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela não estava com medo do que viria a seguir. Ela estava simplesmente pronta. A manhã seguinte ao incidente começou antes do amanhecer. Hospitais nunca dormem, mas o mundo fora de sua janela ainda estava escuro quando ela acordou com a batida suave de uma enfermeira verificando seus sinais vitais. Seu sono havia sido superficial, interrompido por flashes de memória e o assobio constante das máquinas fora da porta. No entanto, seus sinais vitais permaneceram estáveis e o batimento cardíaco do bebê havia permanecido forte durante toda a noite. Para sua ginecologista obstetra, este era o sinal mais tranquilizador. O dono não havia deixado o hospital. Ele havia dormido sentado na cadeira no canto de seu quarto. Um cobertor, trazido por uma enfermeira gentil, descansava frouxamente sobre seus ombros. Quando ele abriu os olhos e a viu acordada, ele se inclinou para a frente com uma expressão calorosa, mas cansada. Como você se sente? Ele perguntou. Melhor, ela disse com sinceridade, ainda cansada, mas melhor. Isso é de se esperar, ele respondeu. A médica passará em breve. Depois disso, podemos discutir os próximos passos. Ela assentiu. Ela estava ciente de que seu mundo havia mudado da noite para o dia, mas a magnitude total dessa mudança ainda não a havia atingido. O quarto do hospital parecia um botão de pausa. Fora daquelas paredes, as consequências já haviam começado a se desenrolar. Em meados da manhã, a notícia se espalhara muito além do salão de exposições. Vários convidados haviam postado online, não os vídeos em si, mas relatos detalhados do que haviam testemunhado. Suas postagens enfatizavam a preocupação que tinham com a segurança dela. Alguns expressaram choque por tal incidente ocorrer em um ambiente de luxo conhecido por sua discrição. Outros descreveram a reação do dono com um respeito inconfundível. Uma mensagem dizia: "Ninguém merece ser tratado assim. Ela se saiu com graça." Outra dizia: "As câmeras pegaram. A verdade virá à tona." A equipe do salão de exposições também havia arquivado relatórios internos. Cada documento seguia diretrizes legais claras, anotando a hora, a localização, os nomes das testemunhas e a presença de filmagens em vídeo. Na Califórnia, tal documentação não podia ser simplesmente ignorada. Ela desencadeou uma cascata de procedimentos projetados para proteger as vítimas e preservar as provas. Enquanto isso, o CEO já estava sentindo o primeiro golpe do escrutínio público. Embora nenhuma filmagem tivesse sido divulgada, os sussurros entre círculos poderosos viajavam mais rápido do que qualquer vídeo. Vários clientes que compareceram à apresentação expressaram privadamente seu desconforto a colegas. Um blogueiro de negócios publicou um thread insinuando um incidente de alto perfil em um evento de carros de luxo. A equipe de comunicações do CEO correu para controlar a narrativa, mas lhes faltava um elemento crítico. Eles não tinham acesso à declaração dela e não controlavam mais o ambiente. Dentro do quarto do hospital, ela descansou enquanto as enfermeiras faziam uma última rodada de verificações.
Quando a ginecologista obstetra chegou, ela revisou as leituras noturnas com um sorriso calmo. Você e o bebê estão estáveis, ela disse. Eu a liberarei para ir para casa e descansar, mas evite qualquer situação emocionalmente desencadeadora. O gerenciamento do estresse é importante para o seu estágio de gravidez. Você está com 16 semanas, o que geralmente é um caso seguro, mas seu corpo ainda precisa de calma. Eu vou tentar, ela respondeu em voz baixa. O dono deu um passo à frente. Ela não voltará para casa, ele disse. Ela virá comigo. A médica não questionou. Ela tinha ouvido o suficiente para entender a decisão. Uma vez que os papéis de alta foram assinados, o dono a guiou para o elevador privado reservado para pacientes VIP. Ao entrarem na estrutura de estacionamento, algumas pessoas a reconheceram do evento da noite anterior. Olhos se arregalaram. Alguns ofereceram acenos empáticos. Ninguém tentou conversar. Ninguém a abordou por curiosidade. A diferença era clara. As pessoas a tratavam não como um espetáculo, mas como alguém que havia sido assustada e merecia atenção. Antes de entrar no carro do dono, ela parou. Eu deveria ligar para ele, ela disse em voz baixa. Só para dizer algo. O dono balançou a cabeça. Você não deve nada a ele. Hoje não. Ele deve estar furioso. Ele não é mais sua responsabilidade, disse o dono com firmeza. Sua prioridade é o filho que você carrega e seu próprio bem-estar. Ela respirou fundo e deixou a lição ser absorvida. Você está certo. Enquanto eles dirigiam para a casa dele, o mundo continuou escolhendo lados em tempo real. 3 convidados da noite anterior deram declarações escritas formais ao departamento jurídico do salão de exposições. Uma advogada corporativa, que havia estado no evento como cliente, ofereceu-se para fornecer seu aconselhamento se ela desejasse. Uma mulher do comitê de arrecadação de fundos enviou um e-mail ao dono, expressando apoio e oferecendo ajuda de qualquer maneira. As pessoas não estavam simplesmente reagindo. Elas estavam se organizando em torno da verdade. Quando chegaram à casa do dono, uma propriedade extensa, mas discreta em Beverly Hills, ele mesmo abriu a porta da frente. O interior era quente, com iluminação suave e pisos de madeira. Não a fria opulência que ela esperava de um bilionário. Em vez disso, parecia um lugar onde as pessoas vinham para curar. Este é o seu quarto, ele disse, guiando-a para uma ala tranquila da casa. É privado, ninguém vai incomodá-la. Obrigada, ela sussurrou. Era a única frase que ela conseguia proferir sem que sua voz falhasse. Mais tarde naquela tarde, enquanto descansava na suíte de hóspedes, seu telefone vibrou. Não uma vez, mas repetidamente. Ela hesitou antes de pegá-lo. As mensagens eram de pessoas que ela mal conhecia do showroom. Espero que esteja segura. Se precisar de algo, eu testemunhei tudo. Não deixe que ele a isole novamente. Por favor, cuide-se. A mensagem final veio de uma mulher com quem ela havia falado brevemente. Você não precisa mais ficar em silêncio. Todos nós vimos. Seus olhos se encheram. Ela colocou o telefone virado para baixo e juntou as palmas das mãos. Algo dentro dela mudou. O medo afrouxou seu aperto, substituído por uma clareza estranha, mas crescente. Seu marido sempre acreditara que ela permaneceria em silêncio. Ele havia contado com a vergonha, a lealdade e o isolamento para mantê-la calada. Mas a noite anterior havia mudado isso. A sala havia tomado sua decisão. E pela primeira vez, ela percebeu que ela também podia tomar a dela. A porta de sua suíte permaneceu ligeiramente aberta, e o dono estava no corredor, dando-lhe espaço, mas vigiando. Você está segura, ele repetiu quando ela olhou para cima. Pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou.
A casa do dono estava calma na manhã seguinte. Uma tranquilidade que não parecia vazia, mas intencional. A luz do sol filtrava-se pelas janelas altas, desenhando suaves padrões dourados sobre os pisos de madeira. O aroma de chá fresco flutuava pelo corredor. Ela se sentou na pequena mesa de café da manhã da suíte de hóspedes, envolvida em um roupão leve que um dos funcionários da casa havia trazido. A calma ao seu redor parecia alienígena, como se ela tivesse entrado em uma vida que pertencia a outra pessoa. Seu telefone estava virado para baixo na mesa. Durante a noite, as notificações haviam se multiplicado. Dezenas de mensagens de estranhos que haviam testemunhado o incidente. Algumas de conhecidos que souberam por rumores. 2 da assistente social do hospital perguntando sobre seu bem-estar. Ela ainda não havia aberto nenhuma delas. O dono a aconselhou a esperar até que tivesse comido, descansado e falado com um conselheiro legal. Às 9 em ponto, ele bateu suavemente na porta aberta. "Você está confortável?" ele perguntou. "Sim, obrigada." "Há algo que precisamos discutir." Ele arrastou uma cadeira para se sentar na frente dela. Seu médico enviou o relatório médico completo de ontem à noite. Ela prendeu a respiração. "Está tudo bem." Ele assentiu. O batimento cardíaco do bebê estava normal, sem sinais de trauma ou angústia. Seu corpo mostrou a resposta esperada ao estresse, mas nada além disso. Ela recomenda repouso e um acompanhamento em 1 semana. Ela exalou profundamente. O alívio a invadiu, mas o tom do dono ficou mais sério. O hospital foi obrigado a apresentar um formulário de documentação obrigatório porque você está grávida e o incidente envolveu contato físico. Esse formulário vai automaticamente para as autoridades. Eles entrarão em contato com você, provavelmente hoje. Ela assentiu lentamente. Ela esperava por isso, mas ouvir em voz alta fez a realidade parecer mais pesada. "Eu tenho que falar com eles. Você tem o direito de falar. Você também tem o direito de solicitar tempo, um advogado, ou de responder apenas o que se sentir preparada." Ele fez uma pausa. "Mas entenda, eles já têm evidências suficientes para agir sem você." A ideia parecia impossível. "Sem mim?" "Sim," ele disse suavemente. "Houve testemunhas, múltiplos relatórios de incidentes de funcionários, filmagens em vídeo e a documentação do seu hospital aponta para estresse após uma altercação física. Legalmente, isso já é substancial." Seus dedos apertaram em volta da xícara de chá. O dono se inclinou para a frente. "Você não tem que lutar sozinha. Eu já entrei em contato com alguém que pode ajudar. Ela chegará em 30 minutos. A palavra "ela" fez seu coração acelerar. "Uma advogada", o dono esclareceu. "Uma das melhores advogadas de família e segurança doméstica do estado. Ela sabe como lidar com situações como esta, com cuidado." Ela engoliu. "Obrigada." "Você é família?" ele a lembrou. 30 minutos depois, a advogada chegou. Ela era serena, na casa dos 40 e poucos anos, vestindo um blazer azul marinho e carregando uma bolsa fina de laptop. Ela se apresentou com um tom caloroso, mas profissional. Depois, pediu permissão para revisar os relatórios. Enquanto se sentavam juntas na pequena sala de estar da suíte, ela começou a delinear a situação com clareza calma. As imagens do salão de exposições mostram um ato físico deliberado. O comportamento do seu marido depois está documentado através de declarações de testemunhas. Várias pessoas se apresentaram voluntariamente com testemunhos escritos poucas horas após o incidente. O oficial de segurança preservou o vídeo em triplicata, o que elimina a possibilidade de adulteração. Combine isso com seu relatório médico e o fato de que você solicitou espaço, e isso se torna um caso sólido sob os estatutos de violência doméstica da Califórnia.
Ela fez uma pausa para que a informação fosse absorvida. Você tem opções, múltiplas opções. Nenhuma delas precisa ser apressada. Eu ainda não sei o que quero, ela admitiu. Eu só quero me sentir segura. Essa é a prioridade. A advogada concordou. E agora, legal e fisicamente você está. O dono ouviu do corredor e apareceu na porta. Ela fica aqui o tempo que precisar. A advogada assentiu em aprovação. Bom, esta casa proporciona estabilidade. Isso é importante enquanto você toma decisões. Elas continuaram a discutir procedimentos, documentação, ordens de proteção, preservação de provas, acompanhamentos médicos. Tudo baseado em protocolo, mais do que em emoção. Ao meio-dia, a advogada saiu para preparar as petições iniciais. Assim que a porta se fechou atrás dela, o peso da manhã pesou fortemente em seu peito. Ela caminhou até a varanda e saiu. O ar estava fresco, tingido com o aroma de frutas cítricas do jardim abaixo. Ela havia tentado por tanto tempo evitar que o casamento desmoronasse. Ela havia encoberto o temperamento dele, minimizado os comentários dolorosos, justificado os momentos de raiva silenciosa. Ela se convencera de que poderia manter os pedaços juntos até a chegada do bebê. Mas a noite do salão de exposições havia quebrado mais do que vidro e silêncio. Havia exposto uma verdade da qual ela estava fugindo, não apenas para o mundo, mas para si mesma. Ela ficou ali por um longo momento, respirando lentamente. Seu olhar se desviou para o gramado bem cuidado do dono, o reflexo da luz do sol na piscina, as colinas distantes que se erguiam além dos limites da propriedade. Era a primeira vez em meses que ela se permitia imaginar algo diferente. Uma vida onde ela não andava em ovos. Um lar onde o ar não ficava denso toda vez que ela cometia um pequeno erro. Um futuro onde seu filho não testemunharia o medo disfarçado de casamento. Uma batida suave soou atrás dela. Ela se virou e encontrou o dono parado na entrada. A polícia está aqui, ele disse suavemente. Mas você não precisa falar com eles agora. Posso pedir que voltem mais tarde. Ela respirou, a respiração vacilando ligeiramente. Eu quero falar com eles. Você tem certeza? Sim, ela disse, agora mais ereta. Estou pronta. O dono a guiou de volta para dentro. 2 oficiais uniformizados esperavam na sala de estar. Sua postura era respeitosa. Um carregava um pequeno gravador. O outro segurava um bloco de notas simples. Ambos a cumprimentaram com calma profissionalismo. Estamos aqui para tomar uma declaração preliminar, disse o oficial mais velho. Você pode parar a qualquer momento. Ela se sentou no sofá, com as mãos dobradas no colo. O dono sentou-se ao lado dela, sem tocá-la, mas presente. Quando o oficial pressionou o botão de gravar, ela sentiu os últimos vestígios de medo se levantarem ligeiramente, substituídos por algo mais firme. Sua voz era tranquila, mas inabalável enquanto ela falava. Ela disse a verdade. Do lado de fora, o mundo continuava a mudar. E pela primeira vez, ela sentiu que estava mudando a seu favor. Os dias após sua declaração trouxeram uma mudança silenciosa, mas inconfundível. O mundo fora da casa da dona se movia rapidamente, de maneiras que ela não controlava, mas que não podia mais impedir. Suas palavras haviam entrado nos registros oficiais. O vídeo já havia sido preservado. As declarações de testemunhas continuavam a chegar. E à medida que cada nova peça de evidência encontrava seu lugar, a história se solidificava em algo que não podia mais ser distorcido ou diluído por desculpas. A equipe jurídica do CEO tentou se mover com a mesma rapidez. Sua estratégia era previsível. Eles argumentaram que ela havia interpretado mal o momento.
Eles insistiram que ele havia agido por preocupação com o bem-estar dela. Eles tentaram enquadrar o incidente como um mal-entendido magnificado pelo estresse. A advogada que a dona contratou a avisou desde o início que essas táticas eram comuns e não um sinal de força, mas de desespero. No entanto, a verdade tinha impulso. E impulso era algo que nenhum advogado podia reverter. 3 dias depois que a polícia visitou a casa da dona, ela se reuniu novamente com sua própria advogada na tranquilidade de seu escritório. A sala cheirava levemente a cedro e papel velho. Estantes do chão ao teto revestiam as paredes. Uma luz suave da tarde filtrava-se através de cortinas transparentes. A dona sentou-se ao lado dela, enquanto a advogada revisava documentos atualizados. Múltiplas testemunhas contataram as autoridades de forma independente, disse a advogada. Algumas até forneceram gravações de vídeo parciais. Seus depoimentos coincidem com o seu relato quase exatamente. Sua respiração falhou. Ela não esperava esse nível de solidariedade. A advogada continuou. E agora temos as gravações de vigilância completas do salão de exposições. Ela mostra claramente ele agarrando o cachecol e puxando-a para trás. Não há obstrução visual. Nenhum frame embaçado. A iluminação era excelente. O carimbo de data, hora, é claro. Ela fechou os olhos por um momento. A ideia de que aquele momento fosse reproduzido por estranhos ainda a incomodava. Mas ela se consolou com o fato de que a filmagem existia, não para envergonhá-la, não para humilhá-la, mas para validar a verdade com a qual ela havia vivido em silêncio por muito tempo. A advogada colocou um documento final na mesa. Dado que você está grávida de 4 meses, a lei é particularmente rigorosa com qualquer ato físico que coloque em risco o equilíbrio ou a obstrução das vias aéreas. O estatuto é explícito. Isso é violência doméstica. O Estado tem motivos para apresentar queixa, mesmo que você fique em silêncio, mas sua declaração fortalece o caso significativamente. Seu estômago se apertou. Ele será preso. Possivelmente, disse a advogada, mas não sem um procedimento cuidadoso. Crimes financeiros, casos de violência doméstica ou qualquer coisa que envolva figuras públicas são tratados metodicamente. Primeiro vem a investigação. Depois, o promotor distrital decide se apresenta a queixa. E com a evidência que temos, essa decisão está se tornando cada vez mais provável. A dona colocou uma mão tranquilizadora no braço de sua cadeira, perto o suficiente para oferecer conforto sem se intrometer. Você está segura aqui. Não importa a decisão que o promotor distrital tome, você não enfrentará isso sozinha. Ela assentiu. Ela acreditava nele. Naquela tarde, a dona a levou para uma consulta pré-natal de acompanhamento. O médico confirmou que o bebê estava se desenvolvendo bem. O batimento cardíaco estava forte. O ultrassom anatômico agendado para a semana 20 traria o próximo marco importante. Ela saiu da clínica com uma sensação de estabilidade que não sentia há anos. Enquanto isso, fora dos muros de seu santuário temporário, o mundo de seu marido começou a se fraturar. Começou com o conselho de administração. A dona recebeu uma ligação de um dos membros do conselho, pedindo confirmação de que o incidente era real. A dona não forneceu detalhes, mas confirmou que as autoridades estavam envolvidas. Em horas, o conselho agendou uma reunião de emergência. O CEO resistiu a comparecer no início, alegando ser vítima de uma campanha de difamação. Mas o conselho insistiu. A reunião levou ao que insiders descreveram mais tarde como uma sessão longa e desconfortável. Documentos judiciais e registros públicos acabariam revelando que o conselho o confrontou com cópias preliminares dos relatórios, capturas de tela das declarações de testemunhas e um aviso impresso das autoridades
solicitando acesso aos registros de comunicação da empresa. As parcerias corporativas começaram a se desfazer em seguida. Uma empresa de tecnologia desistiu de uma joint venture, citando preocupações éticas. Uma instituição de caridade associada ao CEO o removeu de seu painel consultivo. Um investidor que estava planejando uma grande infusão de capital interrompeu abruptamente as negociações. Nenhum desses movimentos foi anunciado publicamente, mas dentro dos círculos privados, o silêncio tinha um significado inconfundível. No quinto dia, um jornalista de uma publicação de negócios entrou em contato com o salão de exposições para comentar. O salão de exposições recusou, mas confirmou que um incidente havia ocorrido e que os procedimentos adequados foram seguidos. Isso foi tudo o que foi preciso. A história estourou em horas, circulando online com manchetes cuidadosamente elaboradas, que evitavam o sensacionalismo, mas destacavam a gravidade da situação. Lançamento de carro de luxo interrompido por incidente doméstico. CEO sob investigação após altercação física. Fontes confirmam envolvimento de cônjuge grávida. Nenhuma filmagem vazou. Nenhuma testemunha postou vídeos online. Não foi por lealdade ao CEO, mas por respeito a ela. As pessoas escolheram a moderação porque reconheceram a seriedade da situação. No centro desta tempestade crescente, ela permaneceu protegida na casa da dona. Ela descansou. Ela se reuniu com sua advogada. Ela compareceu às suas consultas médicas. Ela se permitiu espaço para respirar, para pensar, para chorar a vida que pensava que estava construindo. Uma noite, sentada na suíte de hóspedes, ela folheou as mensagens novamente. Estranhos oferecendo apoio. Mulheres compartilhando suas próprias histórias. Pessoas dizendo a ela que acreditavam. Ela largou o telefone e sussurrou para si mesma. Eu não estou sozinha. E ela não estava. O mundo havia começado a mudar. O poder de seu marido não era mais a âncora que já foi. Estava se dissolvendo sob o peso da verdade, da evidência e das consequências que ele nunca pensou que o alcançariam. O próximo passo viria em breve, e ela sabia que estaria pronta. 6 meses se passaram entre a noite do incidente no salão de exposições e o dia em que ela finalmente saiu sem sentir o peso do que havia acontecido. O tempo se moveu de forma diferente durante a gravidez. Alguns dias pareciam intermináveis. Outros passavam em um borrão entre consultas médicas, atualizações legais e momentos de quietude, quando ela pressionava a mão contra o ventre e se lembrava de que o bem-estar de seu filho era o centro de tudo agora. Em seu 9º mês, ela havia se estabelecido em uma rotina mais tranquila na casa do proprietário. A suíte de hóspedes havia se transformado em algo mais parecido com um santuário. Cobertores macios, flores frescas, uma cadeira de balanço dada por uma das mulheres do comitê de arrecadação de fundos do salão de exposições. Ela fez aulas pré-natais com uma instrutora certificada, exercícios de respiração e sessões de terapia que a ajudaram a desembaraçar os nós emocionais que ela havia carregado por muito tempo. O proprietário esteve presente durante todo o processo, não de forma avassaladora, mas constante. Ele a levou às suas consultas. Ele se reuniu com a advogada quando ela se sentia muito exausta para suportar longas discussões. Ele construiu uma rede de apoio ao redor dela, que deixou claro que ela não precisava navegar por nada disso sozinha. Enquanto isso, as consequências legais e corporativas para o marido continuaram a se desenrolar de forma constante. O promotor distrital havia iniciado procedimentos formais, citando a combinação de provas em vídeo, documentação médica e inúmeros depoimentos de testemunhas. Embora as engrenagens da justiça se movessem metodicamente,
Elas se moviam com certeza. O conselho de administração finalmente o colocou em licença indefinida. Investidores se distanciaram. Analistas sussurravam que a empresa precisava de uma nova liderança para restaurar sua reputação manchada. Quando a data de parto se aproximou, a imagem pública de seu marido havia se corroído tão profundamente que até mesmo seus aliados mais próximos pararam de defendê-lo. A narrativa havia se solidificado. O que aconteceu naquela noite foi real, documentado, inegável. Mas para ela, nada disso importava tanto quanto a nova vida que ela estava se preparando para receber. O dia em que ela entrou em trabalho de parto foi calmo e claro, o tipo de manhã que fazia o ar parecer suave. Ela acordou com contrações constantes, com 8 minutos de intervalo. O proprietário a levou para o hospital, permanecendo alerta, mas respeitoso de seu espaço. A equipe de parto se moveu eficientemente, guiando-a através de cada estágio. Horas depois, ela ouviu o primeiro choro de seu bebê e sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Era alívio, era amor. Era tudo pelo que ela havia lutado. O bebê era saudável, um peso perfeito, batimento cardíaco forte. O pediatra examinou o recém-nascido cuidadosamente e garantiu que tudo parecia normal. Ela segurou o filho contra o peito, pele a pele, e sentiu algo dentro dela finalmente se reconectar. 3 meses após o parto, ela voltou ao seu médico para um check-up pós-parto. Sua recuperação física progredia bem. Sua recuperação emocional, observou o médico, era igualmente importante. As sessões de terapia a ajudaram a desenredar a culpa da responsabilidade, o medo da memória e o amor da versão de casamento que ela havia suportado. Quando o médico perguntou como ela se sentia agora, ela disse: mais leve. Essa palavra ficou com ela. No 12º mês após o incidente no salão de exposições, ela se sentiu forte o suficiente para comparecer a um evento público novamente. Desta vez, não era o lançamento de um carro de luxo ou uma função corporativa de alto perfil. Era algo totalmente diferente. O proprietário havia estabelecido uma nova iniciativa filantrópica projetada para apoiar mulheres grávidas que enfrentam situações domésticas inseguras. Ele a chamou de Horizonte Seguro, Horizon Haven, um programa que oferece orientação legal, moradia temporária, apoio à saúde mental e recursos de emergência. Ele perguntou se ela queria estar presente no lançamento, não para falar, a menos que ela desejasse, não para ser destaque, apenas para estar entre pessoas que acreditavam na missão. Ela disse que sim. O evento foi realizado em uma das concessionárias menores do proprietário, transformada por um dia em um espaço de reunião comunitária. Música instrumental suave tocava. Mesas foram montadas com folhetos e informações sobre serviços de apoio. Um pequeno palco estava no centro com um pódio simples. Seu bebê, agora com 7 meses, estava sentado em um carrinho perto dela, arrulhando suavemente. Ela acariciou o cabelo da criança com uma mão e sentiu uma tranquila onda de orgulho. Quando o proprietário subiu ao pódio, a sala ficou em silêncio respeitoso. Ele falou sobre a iniciativa com sinceridade, sobre a importância de proteger famílias vulneráveis, sobre a responsabilidade de instituições poderosas de agir quando outros têm medo de fazê-lo. Ele nunca a mencionou diretamente. Não era necessário. Depois que o aplauso diminuiu, ele se virou e lhe deu o mais leve dos acenos. Uma pergunta sem palavras. Você gostaria de falar? Ela se surpreendeu quando acenou de volta. O caminho até o pódio pareceu mais longo do que era. Os convidados se afastaram educadamente. Alguns a reconheceram imediatamente. Outros sentiram sua importância sem saber seu nome. Ela parou atrás do pódio
e apoiou uma mão em sua borda. Sua voz era suave no início, depois mais firme à medida que continuava. Há um ano, eu acreditava que ficar em silêncio significava ficar segura. Eu acreditava que manter a paz era melhor do que enfrentar a verdade. Ela fez uma pausa, procurando as palavras certas. Mas a verdade não desaparece só porque você a esconde. Ela te segue. Ela fica mais pesada e, eventualmente, ela encontra seu caminho para a luz. Ela olhou para a plateia. Seus olhos eram gentis. Eu aprendi que segurança não é a ausência de conflito. É a presença de pessoas que te protegem, que acreditam em você e que estão ao seu lado quando você se sente menos capaz de se defender. Ela olhou para o bebê, que a observava com olhos redondos e curiosos. Eu quero que meu filho cresça em um mundo onde há honestidade. Quando ela terminou, a sala ficou em silêncio. Então, aplausos suaves começaram, aumentando de volume até que o som encheu o espaço. Não era o aplauso dado a uma celebridade ou a um líder empresarial. Era o aplauso dado a alguém que havia sobrevivido e transformado essa sobrevivência em algo significativo. Mais tarde, enquanto ela saía com seu bebê nos braços, o sol da tarde aqueceu seu rosto. O ar parecia leve, aberto, novo. Pela primeira vez em anos, ela sentiu o futuro não como um fardo, mas como algo que ela havia conquistado. Ela avançou, não como uma vítima, não como alguém definida pelo que lhe havia acontecido, mas como uma mulher que havia recuperado sua vida, sua voz e sua esperança. E essa foi a história de como o silêncio quebrou na noite de um grande lançamento, revelando uma verdade que, no final, libertou quem a carregava. Se esta história ressoou com você, se ela trouxe um insight sobre coragem, solidariedade ou o valor da verdade, por favor, deixe seu like neste vídeo. Compartilhe com quem precisa ouvir sobre a importância de ter uma rede de apoio. E claro, inscreva-se no canal para acompanhar mais narrativas que transformam a dor em força. A verdade tem um peso, mas a justiça tem o poder de nos fazer mais leves. Comente abaixo. Qual foi o momento mais impactante desta jornada para você? Nos vemos no próximo vídeo, direto de São Paulo, Rio de Janeiro. E até mais.